que, que a gente consegue com adestramento? Não com adestramento, eu vou chamar assim, com ensinando coisas para o cachorro. O que, que a gente consegue? O adestramento, vamos lá, vamos deixar numa linha de raciocínio, para não ter confusão aqui. Eu quero desfazer as confusões. Então, o adestramento, ensinar comandos. O que, que eu tenho de ferramenta ali? Eu trabalho com reforço positivo, ou seja, eu pego uma coisa que o cachorro quer naquele momento, que seja bom para troca com ele, né? Porque tem que ser uma troca justa, que ele ache justa, não eu. E aí eu capturo e reforço um comportamento que eu desejo. Então, qual seria o meu comportamento correto com a Babi? Quando ela me chamasse para brincar, eu brincaria com ela no momento em que ela estivesse se comportando de uma forma que eu acho bom para a nossa relação e para a relação com todo mundo na casa. Então, que ela não esteja pulando, que ela não esteja chorando, né, jogando a bolinha embaixo da estante e chorando, porque ela aprendeu a fazer o quê? Quando ela queria conseguir as coisas, ela chorava. Quando ela tivesse calminha, trouxesse a bolinha, porque às vezes ela trazia a bolinha e só deixava no nosso pé. Então, esse seria o melhor momento para brincar com ela. Aquela hora que ela trouxe a bolinha e deixava no pé. Aí você pergunta assim, nossa, Alessandra, mas se eu for brincar com o meu cachorro toda vez que ele traz a bolinha e põe no meu pé, eu tô ferrada, eu fico o dia inteiro brincando com o cachorro. Mas calma, se o seu cachorro tem uma necessidade de trazer a bolinha toda vez no seu pé para brincar, tem alguma necessidade natural dele que não está sendo atendida. Então, percebe que não é só o adestramento. Quando a gente aborda da forma correta, a gente vai vendo outros aspectos da vida do cachorro que não só a via de comunicação, para que não haja esse tipo de coisa. Eu acabei de gravar um vídeo, eu não soltei o vídeo ainda. Talvez quando você assistir esse vídeo eu já tenha soltado, mas enfim. Nesse momento eu gravei, mas não soltei ainda lá no Instagram. Eu gravei um vídeo justamente de cães que pulam na piscina. O cachorro se afoga, ele não sabe nadar, mas ele pula na piscina. O que que ele percebe? Que vem uma pessoa, se enfia na piscina de roupa e tudo, pega ele e tira da piscina, pega ele no colo, toque corporal, que é uma coisa que o cachorro gosta muito, e tira ele da piscina. Pronto, o que aconteceu? Ele pula na piscina de novo. Aí você fala assim, pô, Alessandra, então o cachorro ele vai ficar pulando da piscina eternamente. Sim, qual é o erro aí? De certo, esse cachorro não tem muita proximidade com as pessoas, ou ele tem uma necessidade de atenção muito alta. Tem um desequilíbrio aí. Eu consigo olhar essa relação e falar, existe um desequilíbrio aí. Se tivesse equilibrado, ele jamais entraria numa piscina num desconforto tão grande que é um afogamento, ele não estava nadando. Ele cai na piscina, ele afunda e fica se debatendo embaixo da água. E aí o cara tira ele da piscina, ele volta, pula na piscina de novo. Então, assim, cães são capazes de aprender coisas extremamente desconfortáveis apenas para ter a proximidade e a atenção dos seres humanos. Gente, é muito forte isso. A maior parte das pessoas não tem noção do quanto isso é forte. Tanto que não adianta você pegar outro cachorro. Quando um cachorro tá se sentindo sozinho em casa, não adianta pegar outro cachorro. Você vai ter 2 cachorros se sentindo sozinho em casa. Porque a atenção do humano é que tem valor e não de outro bicho. Então, voltando aqui para o adestramento. Quando a gente tem o adestramento, a gente tem a ferramenta. Então, tem o reforço positivo. Eu estava falando de reforço positivo, por isso que eu fui no caso desse cachorro que pulou na piscina. Qual era o reforço positivo? Era o cara pegar ele no colo. Porque o reforço positivo ele tem muito a ver com escassez. Então, vamos supor, a pessoa vira para mim e fala assim, Alessandra, meu cachorro adora biscoito. Ele adora biscoito porque ele chora para comer biscoito. Eu falo assim, tá, eu preciso testar esse biscoito. Quando eu peço para o cachorro alguma coisa em troca pelo biscoito, ele não faz. Por quê? Porque o biscoito, ele gosta de comer biscoito? Gosta, mas o biscoito não é uma recompensa. Não é uma coisa que ele gosta, assim, de paladar. É uma recompensa. A recompensa eu só consigo descobrir se é uma recompensa ou não com o resultado. Então, se o cachorro não faz o que é para ser feito para receber aquela recompensa, não é uma recompensa, tá? Eu estou jogando vários conceitos aqui. Então, quando eu estou adestrando o cachorro, eu consigo descobrir qual é essa recompensa. O que exatamente esse cachorro ele tem que morrer por aquilo. Tanto, você viu, o cachorro, morrer por aquilo. Um cachorro pula na piscina para quase se afogar para ter a atenção da pessoa. É muito forte. Se eu tenho um cachorro acima do peso, por exemplo, mas ele não vai fazer mesmo, galera. Não vai, porque qualquer coisa de alimentação, a não ser que o cachorro seja glutão, né? E aí a gente tem outros desequilíbrios influenciando ali, porque um cachorro glutão demais que não tem parada, morre pela boca, sabe assim? Ele é um cachorro muito ansioso. Ele busca prazer pela deglutição, ele busca prazer pela alimentação. Então a gente precisa também ter cuidado com isso. Não é bonito, não é legal, não é engraçado. Eu descobrindo o que é recompensa para esse cachorro, eu consigo ter uma via de comunicação. Mas ele sempre vai querer isso? Não. Vou dar um exemplo bem claro e clássico. Quando um cachorro, eu estou saindo com ele na rua, o que ele quer? Ele quer um petisco ou ele quer cheirar o poste para fazer um xixi? Porque a xixi é uma necessidade natural. Assim que ele urina, ele vai se auto-recompensar, alívio. E o que ele quer naquele momento é fazer xixi, não um petisco. Qual é a recompensa? Aí ele conseguir se aliviar. Ou ele conseguir cheirar aquele poste, porque ele acabou de sair na rua, ele quer cheirar. Se ele consegue
cheirar o poste me puxando, o que eu fiz? Eu ensinei esse cachorro que puxar leva ele a conseguir aquilo que ele quer. E é aí que eu pego o lance do adestramento. O adestramento é uma coisa que acontece todos os dias, todos os minutos. Eu pego o que é do adestramento, que é o reforço positivo, o aumento da frequência de um comportamento. O cachorro quer cheirar o poste, se ele me puxar, ele vai sempre puxar quando ele quer alguma coisa. Então eu preciso fazer ele parar de puxar e ele conseguir atingir aquele poste sem puxar, de alguma forma. Eu não vou entrar no detalhe do passeio aqui, que não é o assunto do vídeo. Então, aí você fala, mas Alessandra, puxa, passear também é adestramento. Tudo bem, eu dei esse exemplo, mas o que eu quero dizer, vou dar outro exemplo, que não seja, eu vou ensinar o cachorro a passear, tá bom. Vamos fazer outra coisa. A Babi, ela vai pedir para brincar comigo. Eu ensinei a Babi a pedir para brincar comigo chorando e enfiando a bolinha para debaixo da estante. Gente, sério, é assim, chegou uma hora que ela sempre ia direto para a estante para jogar a bolinha lá embaixo e ficar chorando. Então, eu, achando que é sentar deitada a patinha, ensinei minha cachorra a chorar para pedir as coisas. Então, às vezes, quando a pessoa fala assim, meu cachorro late demais, o que eu faço para acabar com isso? Primeira coisa, para de atender quando ele late. Eu sei que, teoricamente, é muito mais fácil do que na prática, tá? Porque na prática a gente tem outras coisas envolvidas, é barulho, é vizinho, enfim, multa, expulsão do condomínio, tem muito mais coisa envolvida. Mas, na teoria, né? Por isso, assim, até eu falei em outro vídeo que eu vou fazer uma live sobre latidos, que é uma coisa muito, muito terrível. Mas você percebe? Você pega os conceitos do adestramento e você aplica na tua vida, pensando o que é recompensa, o que meu cachorro quer agora, qual é o comportamento que eu quero que ele desempenhe agora, que é bom. Então, isso é o adestrar. Não adianta você contratar um adestrador e ensinar o seu cachorro a fazer comando. Mas Alessandra, então não é para fazer comando? Não, claro que é. Você usa os comandos no dia a dia para organizar coisas, sabe? Porque quando você adestra o cachorro, você também consegue alguns comportamentos dele que são úteis para a prática do dia a dia. Por exemplo, sentar para pôr uma coleira, ficar para não ficar pulando em você naquele momento de muito estresse, porque também quando você está adestrando o cachorro, você também está recompensando estados internos. Também quando a gente está adestrando, a gente ensina para o cachorro que aprender a aprender é muito prazeroso. Então o cachorro ele entra no modo aprendizado, aí fica mais fácil ensinar outras coisas. Então eu não estou dizendo aqui que não é para adestrar, mas eu estou dizendo que adestramento sozinho, adestramento é só uma ferramenta, e é uma ferramenta que se você usar só em momentos, 10 minutos por dia, ele vai ensinar, ele vai aprender a sentar, deitar, dar patinha, rolar, fazer jump, fazer um monte de coisa, e vai continuar destruindo o seu jardim, entendeu? Então é só realmente ter isso em mente. Aí você fala assim, Alessandra, mas como? O cachorro, ele destrói o jardim quando eu viro as costas. Pronto, aí a gente entra em uma outra área, que é a área de necessidades naturais, de natureza canina, do que o cachorro precisa para que ele não busque de uma forma inadequada aquilo que ele precisa. Por exemplo, urinar, defecar, ou mesmo cavar, né? Que às vezes ele precisa cavar. Cachorro cava mesmo. Eu tenho meu cachorro, ele vivia lá no sítio, o Zé, ele tá deitadinho aqui. Ele é um cachorro de sítio, de mato, né? Ele era um cachorro que comia vaca lá podre, que estava no meio do pasto, assim. Não tinha muito selvagem, né? E antes de vir para mim, ele já era um cachorro quase adulto que vivia lá nas redondezas. E aí ele acabou nos adotando. Afinal de contas, no sítio não tem muito como você... Na época, né, era só cerca. Aí o cachorro passa e vai parar na sua porta, né? Então, quando a gente veio morar aqui, que é uma casa sem quintal, pela primeira vez, ele já morou numa casa com quintal, mas quintal todo cimentado. Você vê que ele fica, assim, procurando. Às vezes ele vai aqui na sacadinha, na varanda, e ele fica tentando se enfiar no meio dos meus vasinhos. Dá muita dó. Porque ele tem essa necessidade de cavar. Só que é óbvio, eu nunca controlei isso, porque eu sempre morei em lugares muito grandes, né? Ou era sítio, na outra casa que a gente morava, era um quintal bastante grande, bastante floresta. Então ele fazia os buracos dele, não tinha importância. Para que ele fazia os buracos? Ele fazia ninho para se aconchegar na hora de dormir. Então ficava mais, você via na cara dele que estava mais confortável daquele jeito. Então o que ele faz hoje? Eu dou um monte de pano para ele faz isso com os panos, mas ele rasga tudo, é claro, mas ele vai fazendo, eu vou trocando, vou arrumando, enfim. Ele vai estripando as coisas dele aqui, e é isso, né? Eu vou dando uma opção para ele. O que mais que ele fazia? Ele se refrescava. Então, no calor, ele botava a barriga na terra que estava mais fresquinha. Então, aqui, o que ele faz? Ele deita na cozinha, que tem piso frio, aí ele vai deitar aqui perto de mim, que tem piso frio, ou perto do ventilador, onde tem um arzinho, ele deita na varanda quando está mais fresco. E assim ele vai se virando. Então, percebe? Não é o cavar, é você entender que seu cachorro ele tem necessidades que precisam ser atendidas.
Apesar que não é esse o tema, eu acabo me empolgando, não é esse o tema. Mas quando você passa, mas aí o meu cachorro, ele vai cavar quando ele está nas minhas costas. Então ele está tendo uma necessidade não atendida, a gente precisa dizer um sim para aquela necessidade não atendida, porque é uma necessidade natural. Se você faz o cachorro não fazer aquilo, você causa um estresse, uma ruptura com ele. Tá? E é muito difícil ele não fazer, ele vai continuar desempenhando, porque aquilo é uma necessidade, é um comportamento natural.